Estamos aqui então reunidos hoje para falar sobre a atualidade, na verdade, não é? O que temos vindo a viver nos últimos tempos, sobretudo neste mês. Hoje é dia 25 de junho, faz hoje precisamente um mês, não é? Do acontecimento infeliz de George Floyd e o impacto que tem causado na nossa sociedade, nas nossas sociedades, tem sido enorme. A visibilidade tem sido enorme. Eu acho que é um momento oportuno para podermos aproveitar e realmente conversar sobre aquilo que é um grave problema e que tem sido ao longo dos nossos tempos, que é a discriminação racial, não é? E qual é a genealogia, qual é a construção, de onde é que ela vem. E é por isso é que hoje nos reunimos, ainda antecipando a nossa mesa redonda, que está prevista para o segundo semestre de 2020, com o título Discriminação, Sociedade de Memória e Legado Colonial no Portugal do século XXI. Portanto, esta é uma iniciativa que se insere, portanto, no CIDCOM, no nosso grupo de investigação, que faz parte do Centro de Estudos Comparatistas. Portanto, é o Cidadania, Cosmopolitanismo, Crítico, Modernidade e Pós-Colonialismo. E hoje estamos à conversa com o professor Miguel Valde-Almeida para falarmos sobre estas questões. Iona, se quiseres então dou-te a palavra. Posso? Sim, Sim, podes. vou só em breve introduzir a mim mesmo. Eu também estou a trabalhar no Centro de Estudos Comparatistas, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eu sou de Hamburgo, da Alemanha. Hamburgo também é uma cidade pós-colonial, pós-imperial mesmo, e trabalho lá na área política pós-colonial. Na instituição, mas também na área do ativismo. E depois, aqui em Lisboa, faço também investigação sobre herança cultural e espaço público, combinando também estudos pós-coloniais com estudos de memória cultural. Sim, ligado ao CIDCOM também, e agradeço também ao professor Miguel Valde-Almeida, que está conosco hoje para fazer esta entrevista. Não sei, Helder, se quiser dizer algo mais, ou se não, vou continuar a apresentar o professor e Sim, dar. podes apresentar, sim. Está bem. Então, o professor Miguel Valde-Almeida é professor associado do ISCTE, professor de antropologia, sobretudo, e tem desenvolvido já muita investigação, não só em Portugal, mas também em outros países, como Brasil e Espanha, sobretudo em questões de género e sexualidade, mas também em questões do racismo e pós-colonialismo. Também é ativista LGBT, continua a ser envolvido em vários movimentos sociais, e também fui deputado à Assembleia da República em Portugal. Sim, tem publicado já muitos livros, muitos artigos, por exemplo, A Chave do Armário, Homossexualidade, Casamento, Família, em 2009, O Mar da Cor da Terra, Raça, entre aspas, Culturas e Política da Identidade, em 2000, e Senhor Si, uma interpretação antropológica da masculinidade, em 2995. Então, professor, vou passar a palavra ao professor, se quiser acrescentar qualquer coisa, ou também falar-nos sobre estes dois aspectos do seu trabalho, o aspecto acadêmico, mas também o trabalho político e talvez a relação entre os dois. Obrigado. Obrigado eu e obrigado pelo convite, é um prazer. A relação entre as duas dimensões é uma relação de vida, simplesmente. Para mim é relativamente natural e para muitas pessoas é natural, para outras não. Que a forma como nós, como pessoas, trabalhamos seja reflexiva, não é? Que ela tenha a ver também com aquilo que nós pensamos sobre o mundo e com a relação que estabelecemos com o mundo. E, portanto, acho isso, para mim, é uma relação bastante orgânica, bastante natural, embora, obviamente, sempre feita com a preocupação crítica de não
de não, como é que eu hei de dizer, uma preocupação crítica de, no trabalho académico, trazer aquilo que os movimentos sociais têm de crítico a dizer sobre o trabalho académico, mas no trabalho com os movimentos sociais levar aquilo que o trabalho académico tem de reflexão crítica, não é? Para que os dois possam alimentar-se mutuamente, mas não transformar-se numa amálgama só, não é? E, portanto, grande parte do trabalho que tenho feito tem tido essas dimensões, mas também pela natureza das questões que me interessou trabalhar, que são questões que têm a ver com as categorias sociais de discriminação e desigualdade, e daí o facto de tanto o género como a sexualidade, como a raça e a etnicidade serem questões que me têm preocupado. Sim. Jonas, não sei se queres que eu passe já às questões relativamente à atualidade e à sociedade, ou se tens mais alguma questão a colocar. Sim. Consegues ouvir? Sim. Posso sim, podemos falar talvez um bocadinho mais sobre esta relação que acho que nós também, como investigadores, encontramos nesta situação de, a um lado, trabalhar nos projetos de investigação e, no outro lado, estar muito ligado a movimentos sociais. Sim, e para mim também uma pergunta interessante é a posição, a função das universidades, talvez aqui em Lisboa, porque acho que a universidade pode ser também um lugar para desenvolver estes discursos críticos, mas também às vezes pode ser um lugar que parece um pouco fechado e um pouco contraprodutiva para trazer estes temas, e mesmo um lugar que ainda não foi descolonizado, ainda leva muito simbologia ou retórica a colonial. Então acho que me estou a lembrar do Sara Ahmed, uma filósofa de Inglaterra, que diz que é não só trabalhar na universidade, mas também trabalhar sobre a universidade, para melhorar a universidade. Não sei se o professor... Sim, a universidade portuguesa, em geral, como instituição, padece do mesmo problema que o resto da sociedade, não é? Sobretudo ao nível das elites dirigentes, e que é uma enorme negação, nomeadamente tudo aquilo que tem a ver com o passado colonial e com o racismo e as suas consequências no presente. E, portanto, a Universidade Portuguesa partilha grandemente, em larga medida, desse negacionismo, né? Que é uma característica muito forte da identidade e das narrativas portuguesas, tal como transmitidas pelas elites e passadas para toda a gente. Ao mesmo tempo, no entanto, pela natureza da universidade, não é? E pelas redes internacionais que aumentaram nas últimas décadas, é também na universidade que vamos encontrar alguns nichos de produção de reflexão crítica sobre estas questões. Se vocês pensarem bem no que tem sido a discussão nas últimas semanas e meses, nos últimos anos também, mas agora muito aumentada nas últimas semanas e meses, em torno daquela questão da estátua do Padre António Vieira, etc., da manifestação antirracista e por aí fora, nós vemos que existe da parte dos setores mais reacionários na sociedade, e isso vê-se em crónicas de jornais, etc., uma acusação constante à universidade como sendo a inventora e criadora de um discurso descolonizador que supostamente acabaria por promover o próprio racismo. Enfim, as velhas histórias do racismo inverso, não é?
Essa acusação feita à academia e à universidade tem a ver com o facto de que, por um lado, os movimentos sociais e as populações diretamente afetadas, nos bairros, nos movimentos afrodescendentes, no movimento negro, etc., não são ouvidas e são desprezadas por esses opinion makers, não é? E, portanto, não os ouvem, não percebem que é desses movimentos e desses grupos que vem a principal força e ânimo para questionar a situação pós-colonial portuguesa, mas, por outro lado, ouvem ou leem aquilo que a universidade produz e então pensam que é a universidade que foi produzir essas ideias, não é? A crítica do lusotropicalismo, a revisitação do colonialismo, a desmontagem do sistema escravocrata, o racismo em Portugal contemporâneo, etc., pensam que foi a universidade que foi inventar isso e que foi descobrir isso, não é? Na realidade, o que a universidade fez foi cumprir a sua função, algumas pessoas na universidade, cumprir a sua função social de olharem criticamente para a sociedade e ouviram mais aquilo que os movimentos e as populações tinham a dizer, não é? Coisa que esses opinadores não fazem. E faz parte de um processo reacionário típico, populista, demagógico, acusar as elites intelectuais de serem as promotoras dos problemas, não é? E nós estamos a assistir muito a isso. Ou seja, nós temos uma dualidade aqui. Temos uma instituição universitária que é relativamente conservadora e negacionista, continua a ser, tal como o resto da sociedade, mas por causa da natureza do trabalho académico, alguns grupos e algumas pessoas conseguiram avançar com a produção de reflexões críticas sobre a sociedade e são, obviamente, atacadas por isso. Mas, na realidade, o que elas fizeram foi estar atentas, ouvir, escutar aquilo que vem da sociedade, não é? E que os outros poderes não escutam, não é? O poder político, o poder mediático não escutam aquilo que se passa, por exemplo, entre a população afrodescendente ou negra ou imigrante em Portugal, não é escutado suficientemente, não é? E na universidade, algumas pessoas e alguns grupos de investigação fizeram isso e, na realidade, estão a ser acusados de terem feito isso, não é? De terem dado ouvidos àquilo que não era suposto ser ouvido. Eu acho que este é o principal problema que temos neste momento. Pronto, eu queria falar sobretudo sobre uma questão que já falámos muito brevemente, acho que foi referida, mas gostaria de explorar e gostaria muito de ouvir a sua opinião. Estava a dizer há pouco que, portanto, hoje é dia 25 de junho, temos um mês de grandes manifestações, temos um mês com muita solidariedade a nível mundial relativamente ao Black Lives Matter. E no caso português nós temos tanto tido a oportunidade também de expor o problema do racismo, os problemas raciais em Portugal. No espaço das últimas semanas deste último mês, e tendo em conta também a pandemia, não é? Porque a pandemia obriga-nos a estar todos em casa, ou quase todos aqueles que podem estar confinados, podem e devem estar confinados, a prestar mais atenção ao que realmente está a passar no mundo neste momento. De que forma é que vê este momento como uma oportunidade para falarmos do contexto português? Uhum. Não, sem dúvida que é uma grande oportunidade porque nós vivemos num mundo desigual e onde, obviamente, tudo aquilo que chega dos Estados Unidos e, sobretudo, as representações sobre racismo vindas dos Estados Unidos são muito determinantes. Quer dizer, elas não devia ser assim, mas é um facto, não é? E, portanto, grande parte daquilo que se faz-se por comparação e por arrasto. Aquilo que é importante fazer é perceber que existe em Portugal uma forma de racismo que tem semelhanças e diferenças com aquilo que se verifica nos Estados Unidos, e eu creio que isso fica bastante patente quando nós vemos, por um lado, uma ocultação, desinteresse, pouca atenção aos casos repetidos de repressão policial de tipo racista, portanto com profiling, que são subejamente conhecidos em Portugal, mas que não levam ao mesmo tipo de entusiasmo e de revolta
que, por exemplo, o caso do George Floyd, e portanto isso é um assunto que a gente precisa de perceber. Eu acho que ele tem mais a ver com o facto de que vivemos num mundo muito mediatizado, onde a cultura mediática é profundamente americana e, portanto, um evento nos Estados Unidos arrasta as emoções das pessoas em todo o mundo, porque, de certa maneira, vivemos lá também, não é? Estamos globalizados, mas tem um lado negativo que é oculta muitas coisas que se passam localmente, nomeadamente em Portugal, não é? No entanto, eu acho que quando houve aqui há umas semanas uma manifestação antirracista que foi muitíssimo grande, em plena pandemia, foi mesmo a maior de todas alguma vez, ela claramente estava impulsionada pelo caso do George Floyd, mas por outro lado ela tinha todos os elementos de contestação da violência policial em Portugal e de contestação do racismo estrutural em Portugal. E portanto eu acho que foi absolutamente fulcral como despoltador de uma consciência coletiva maior aqui entre nós. Só é pena que não tenha sido a partir dos casos gravíssimos que já aconteceram. Sabe? Pensar em Alfragide, ou por exemplo, embora não tenha felizmente resultado em morte, aquele ataque a Cláudia Simões tinha todas as características do tipo de violência policial do caso do George Floyd. E portanto nós precisamos ter uma conversa sobre isto na nossa sociedade, e essa conversa é sistematicamente recusada ou boicotada. Ela é boicotada, por exemplo, quando nós temos uma manifestação muito grande como aquela que tivemos há umas semanas em Lisboa e noutras partes do país, e onde imediatamente na mídia e nas redes sociais há uma concentração naquele cartaz infelicíssimo que alguém transportava, não é? E que apelava à morte de polícias, ou logo a seguir uma concentração desproporcional em relação à pichagem da estátua do Padre António Vieira, ocultando completamente o que tinha acontecido na manifestação, a sua importância e a sua força. Isso é uma forma de boicote, mas que vai junto com uma forma de inversão da ordem dos fatores, não é? Em que certos segmentos políticos e da opinião dizem que manifestar-se contra o racismo, falar de racismo, colocar o racismo sobre a mesa política, da discussão política nacional, significa promover o racismo, não é? Que é de facto uma reação extraordinária. E, portanto, o que nós temos em Portugal neste momento são todas as definições de textbook, não é? De manual, sobre a negação do racismo e a contra-acusação de que o racismo é promovido pelos antirracistas e a negação do problema, não é? À esquerda remetendo estritamente para questões de classe social, à direita remetendo estritamente para questões de pobreza, ou seja, de classe social, e portanto nesse sentido esquerda e direita unem-se de uma forma perversa naquilo que é a negação do racismo e obviamente através de mecanismos aí sim de ignorância conceptual, isto é, e aí a academia é muito importante fazer um trabalho público de divulgação. E essa ignorância conceptual tem muito a ver com o facto de que é sistematicamente repassada a ideia de que o racismo é uma questão moral e de atitude das pessoas e dos indivíduos, não é? E de que, ao passo que quando nós falamos de racismo não é disso que estamos a falar, isso é uma coisa relativamente impossível de detectar, de aferir, de quantificar. E eu devo dizer, embora um pouco provocatoriamente, assumo, que a mim pouco me interessa, percebem? A mim pouco me interessa que haja pessoas racistas ou que as pessoas tenham atitudes ou sentimentos racistas. Interessa-me muito pouco. É a mesma coisa, aliás, noutras discriminações. Eu estou-me nas tintas se há ou não homofóbicos, ou se alguém é ou não homofóbico, ou se alguém diz ou pensa uma coisa homofóbica. Estou-me verdadeiramente nas tintas. A mim o que me interessa é que não haja homofobia institucional, não é? Nas leis, na educação e por aí fora. E a mesma coisa com o racismo, com o sexismo, quer dizer, não é uma questão moral. É óbvio que é imoral ser racista, mas nós não podemos tomar decisões políticas sobre moralidade, certo? Ou sobre psicologia, ou sobre sentimentos, ou sobre valores das pessoas.
podemos e devemos tomar atitudes políticas sobre quando eles têm efeitos concretos na vida social. E, portanto, quando nós falamos de racismo, não falamos de um problema moral e de atitudes das pessoas, falamos de um problema estrutural e institucional de como existe formas de desigualdade onde a coincidência com a etnicidade e a racialidade das pessoas seja muito grande. Onde é que as pessoas vivem, que trabalhos é que têm, que níveis de educação é que acedem, quanto e como é que são escolhidas pelas polícias ou pelo sistema judicial e prisional, e como é que são ou não representadas no espaço público, na política e nas narrativas nacionais, não é? Portanto, essas é que são as questões que a mim me interessam que sejam transformadas e que são transformáveis, porque são passíveis de decisões políticas, não é? De opções e de tomadas de decisões políticas que depois, aos poucos, vão transformando a sociedade e que eventualmente até transformarão a tal moralidade e a tal psicologia da pessoa racista, não é? Mas isso é um trabalho que, obviamente, o nosso trabalho não é, e o trabalho da política não é o trabalho da transformação das mentes, não é? É o trabalho da transformação das estruturas. E isso eventualmente pode levar à transformação das mentes, mas esse não deve ser especificamente o objetivo. E portanto eu acho que o caso do George Floyd foi muito importante porque ele conjuga uma série de elementos, que é a ação do Estado através da polícia, que tem e muito bem o monopólio do uso da violência, mas que justamente porque tem o monopólio do uso da violência não pode exercê-la nem de forma desproporcional, nem de forma que contenha um profiling, não é? Que contenha uma perseguição específica às pessoas por razões raciais, nomeadamente. E isso ecoa em Portugal, porque rigorosamente a mesma coisa se passa entre nós e não é explicitado por praticamente ninguém, a não ser os próprios movimentos sociais que lutam contra essa violência policial. E uma das razões por que isso acontece é que a negação da existência do racismo é tão grande que, e é muito fácil dizer que a pessoa X foi apanhada, violentada, agredida de forma desproporcional pela polícia por aquilo que estava a fazer, e não porque foi primeiro escolhida como alvo dessa perseguição, e também se recusa completamente que as circunstâncias de vida das pessoas possam levar a situações de maior policiamento, não é? Isto é, há zonas das cidades e sobretudo dos subúrbios que são especificamente policiadas, mais policiadas e policiadas em função da composição social da população local. E que depois ainda por cima vive em situações de constrangimento social e económico muito maior, que obviamente propicia um conjunto de situações que são policiáveis e, portanto, de certo modo existe um processo de culpabilizar as vítimas, por assim dizer, mas as vítimas sistémicas, não é? Através de um método que é também ele baseado na moralização das atitudes das pessoas, não é? E, portanto, acabamos por ter aqui uma espécie de círculo vicioso em que sistematicamente se diz que não há racismo, que a razão por que uma pessoa é agredida ou passa por uma situação de violência policial não tem nada a ver com a sua raça, não é? E, portanto, estamos constantemente a negar a existência da variável racializada. E isso é, de facto, aquilo que nós temos de trazer ao de cima em termos de visibilidade. E acho que é isso que alguns jornalistas, alguns académicos, mas sobretudo os ativistas e as pessoas diretamente afetadas pelo racismo, estão a tentar fazer cada vez mais, que é tornar isso visível. George Floyd torna isso visível no grande ecrã mediático, não é? Que a sociedade americana nos oferece a todos. Exatamente. Pronto, e é este de facto o panorama.
Eu gostaria também de saber, já agora aproveitando para talvez pensar um pouco mais no contexto nacional, estamos a poucos dias, não é, de uma celebração muito importante, pelo menos cá em casa, que é da proclamação da independência de Cabo Verde, 5 de julho, e pensando muito nesta questão daquilo que foi um processo inicial de descolonização, os fluxos migratórios para Portugal. Como é que nós podemos olhar e debater hoje todas estas questões, a presença das comunidades negras, entender qual é a discussão na esfera pública no que diz respeito às identidades culturais, às subjetividades, como é que isso chega aos dias de hoje? Qual é a sua opinião, a seu ver, como é que pode ser descrito todo este panorama? Bom, é super complexo. Eu acho que tudo isso está ligado a várias questões. A primeira é que nós não temos a narrativa nacional portuguesa, oficial, que é passada nos manuais de história, que é passada no cotidiano, nas relações entre as pessoas, não inclui verdadeiramente as pessoas afrodescendentes, as pessoas negras ou as pessoas que emigraram e são negras, etc, etc. Põe tudo no mesmo saco e esse saco é um saco de estrangeirismo, quer dizer, é como se não fossem portugueses, para todos os efeitos. Há sempre uma ressalva. De onde é que tu és? Qual é a tua origem? Qual é o país dos teus pais? Qual é o teu país? Etc, etc. Tudo é colocado num plano de estrangeirismo e não existe verdadeiramente na consciência coletiva portuguesa a noção de que os portugueses, quer dizer, os cidadãos e as cidadãs deste país, podem ser de várias tonalidades de pele ou whatever. Não é? Não existe. Portanto, a autorrepresentação é uma representação branca e as pessoas negras são vistas sistematicamente como tendo que ser explicadas, não é? Como tendo uma origem diferente que precisa de ser explicada. E isso cria uma ressalva que faz com que a sua cidadania não seja plena, no plano das representações. Em segundo lugar, acho que existe uma confusão muito grande e constante, e aliás isso até se viu no plano institucional, quais eram os organismos do Estado que tratavam de vários assuntos relacionados com este tópico, uma confusão constante entre ser negro e ser imigrante. Não é? Ou seja, a ideia do afrodescendente, do português negro, é uma ideia praticamente ausente da consciência da maioria das pessoas e, sobretudo, das instituições do Estado. E, no entanto, essas pessoas existem e são bastantes, não é? A constante sobreposição da negritude à ideia de imigração leva a um conjunto de equívocos. Eu não estou a dizer que é melhor ou que tem mais valor ou é merecedor de mais reconhecimento a pessoa negra que é portuguesa do que aquela que não é. A questão não é essa. A questão é que todas são postas dentro da categoria da imigração, mesmo que não o sejam. Todas são postas fora da nacionalidade, mesmo que sejam nacionais. E o que isso significa sobre a alteridade racial como uma coisa problemática em Portugal. Depois existe uma naturalização, por causa dessa questão da imigração, existe uma naturalização muito grande da correspondência entre ser negro e ser pobre. Não é? Isto é, como se as situações de racismo estrutural que levam a maioria das pessoas negras a viver em situações de exclusão fossem provocadas pela situação económica dos supostos países de origem, pela precariedade económica que supostamente levaria à imigração e, portanto, por uma expectável pobreza e relativa exclusão aqui em Portugal. Naturalizando, explicando e demitindo completamente uma explicação mais sociológica sobre o que é a realidade plurirracial em Portugal. Portanto, eu acho que estas coisas quebram-se de várias maneiras. Eu acho que uma das maneiras como começou a ser quebrada nos últimos anos foi com o surgimento de pessoas e grupos que claramente rompem com estas percepções. São pessoas afrodescendentes,
que conseguiram, ou as suas famílias conseguiram furar os constrangimentos terríveis, muito racializados, que impedem o percurso educacional e de aquisição de capital cultural, etc. São pessoas que ganharam consciência política e que apareceram no espaço público representando uma afrodescendência portuguesa, né? E onde claramente elas têm todos os skills de elite portuguesa, né? Mas são racializadas, certo? E o surgimento destas pessoas e destes grupos e protagonistas foi muito importante nos últimos anos, e acho que ele permitiu justamente um choque destas representações portuguesas muito antigas e está a transformar qualquer coisa. Está a transformar qualquer coisa. Por outro lado, é preciso ter muita atenção ao facto de que uma coisa é nós falarmos do racismo estrutural e institucional que funciona em Portugal e que afeta as pessoas de maneira geral em função da sua racialidade, por assim dizer. Outra coisa é olharmos para esta realidade nacional como se ela fosse a mesma coisa que noutros locais. Não é. Ou seja, nós temos que ter também muita atenção à especificidade. Agora, a especificidade não é o excepcionalismo, não é aquela ideia de que aqui não há racismo ou de que isto é uma continuação da coisa lusotropical, simpática, etc. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de uma especificidade que tem a ver com o facto de que, por exemplo, a população afrodescendente em Portugal é muito diversificada porque alguma dela é de facto imigrante. Se é imigrante vinda de contextos muito diferentes uns dos outros. Isso não, e também há uma parte que não é imigrante, não é? Que é afrodescendente portuguesa. Há pessoas com nacionalidade, há pessoas sem nacionalidade e por aí fora. Portanto, há uma diversidade muito grande de problemas que têm que ser politicamente tratados. Mas há uma característica que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, é que não se trata de uma população com uma presença estabelecida da forma que ela foi estabelecida nos Estados Unidos, ok? Nos Estados Unidos trata-se dos descendentes dos escravos que após a libertação e através de vários outros sistemas de discriminação racial foram constituindo um segmento da população que tem todas as características de uma casta, não é? De uma underclass do tipo casta, não é? Portanto, um sistema absolutamente cruel nesse sentido. Aqui as coisas ficam mais confusas porque estão mais permeadas por estas outras variáveis. A variável de classe, a variável educacional, a variável migratória, as variáveis de nacionalidade, etc, etc. Por outro lado, isso permite que nós vejamos como é que efetivamente o racismo acaba por ser a grande variável, porque ele vai se aplicar praticamente da mesma maneira a todas estas diferentes tipologias de percursos, não é? Quer dizer, tanto o português negro afrodescendente como um imigrante recente da Guiné-Bissau são igualmente tratados pela negativa do ponto de vista das percepções raciais. Não é? Quer dizer, o primeiro elemento de afastamento, de exclusão, de profiling, etc., é o elemento racializado, antes ainda das outras variáveis diferenciadoras. E, portanto, isso remete claramente, no caso português, remete claramente para a experiência colonial. Isso aí não há a mais pequena dúvida. E remete para a experiência colonial de uma forma muito perversa, que é o facto de que, por um lado, o discurso lusotropicalista, a mitologia de um colonialismo diferente, como se pudesse alguma vez um colonialismo ser melhor do que outro, foi instigada numa situação ditatorial e, portanto, teve um efeito muitíssimo maior, não foi contestada nem contestável na época, e, portanto, teve um efeito endoctrinador muitíssimo forte, mas, sobretudo, e esse para mim tem sido uma grande, digamos, obsessão, um problema que eu acho que é muito forte em Portugal, é que quando fizemos a Revolução de 74 e depois a normalização democrática
que veio a seguir, o trabalho de descolonização não foi feito. Isto é, a partir do momento em que, do ponto de vista político-administrativo, as colónias ficaram independentes e a guerra colonial acabou, deu-se um processo de absoluta amnésia em relação a tudo isso e não se fez nenhum trabalho de reconstituição da narrativa nacional. Nem sobre o passado colonial, que continuou a ser visto do ponto de vista lusotropicalista, foi substituído pela ideia de lusofonia, substituiu-se o excepcionalismo do colonialismo português, substituiu-se por ideias mais liberais de universalismo, de contacto de culturas, etc. Fez-se uma espécie de regresso de Portugal à Europa que pareceu libertador, mas na realidade tem elementos racistas implícitos, não é? Foi muita ideia de voltamos ao pequeno retângulo na Europa, o que significa que somos brancos e o que significa que não temos nada a ver com essa coisa que está para trás, que é o colonialismo, e portanto estas pessoas negras são para todos os efeitos estrangeiros, não é? Ou estranhos, por assim dizer. E não fizemos nenhum trabalho de reconversão da historiografia, tal como ensinada às crianças, nenhum trabalho na narrativa nacional sobre a questão colonial, não fizemos nenhuma verdade e reparação, por assim dizer, sobre todas as pechas do colonialismo. A escravatura, o trabalho forçado, o colonialismo em si mesmo, a guerra colonial, e eu devo incluir, atenção, porque isto não é uma questão de esquerda e direita tão simples como às vezes se pensa. Não se fez nenhum trabalho sério sobre os veteranos da guerra colonial, não é? Ou sobre os retornados, não é? Ou seja, que normalmente um certo pensamento de esquerda sociais são questões da direita, não é? Porque eles gostam de elogiar os soldados da guerra do ultramar, ou gostam de elogiar os expoliados do ultramar. Não, não, não. Isso são questões sociais graves. Isto é, a negação e o esquecimento do colonialismo, esta espécie de reinvenção de Portugal europeu a seguir a 74, não só não fez o trabalho de revisitação da escravatura, do colonialismo, do trabalho forçado, etc., mas também não fez o trabalho de cuidar e de reparar as situações das pessoas que tinham sido soldados nas guerras das colónias, dos portugueses que tinham sido soldados nas guerras das colónias, ou das pessoas que efetivamente tiveram que reiniciar completamente a sua vida ao voltarem para cá. Não é? Quer dizer, também não fez esse trabalho. E, portanto, nós fechámos a 7 chaves o passado pré-1974, mas quando nós fechamos uma coisa, é como os processos psicológicos, não é? Quando nós fechamos uma coisa e deitamos fora a chave, ela começa a inchar, não é? E mais tarde ou mais cedo ela volta, não é? O regresso do reprimido, de que o Freud falava, não é? E está a regressar em força, como é óbvio, porque grande parte daquilo que nós temos hoje são questões que têm a ver com uma desigualdade que se estabeleceu também segundo linhas raciais, não é? Mas que não pode ser resolvida apenas através de medidas sociais e económicas, são muito importantes, mas não pode... Imagine que é que nem isso está a ser feito, mas imagine que agora havia um programa de ação afirmativa ou de discriminação positiva que permitisse efetivamente melhorar as condições de vida, de emprego, de educação, de tratamento judicial e policial face à população portuguesa negra. Imaginemos que fazíamos isso. Isso não teria resultado completo se não tivesse ao mesmo tempo também uma questão, digamos, ideológica e de representações sobre aquilo que foi a experiência colonial portuguesa e se não houvesse uma destruição do mito lusotropicalista. Não teria resultado. Agora, eu estou aqui a falar de coisas que nenhuma delas acontece. Nenhuma delas aconteceu. Nem o mito foi desfeito, nem uma nova narrativa foi criada, nem as ações afirmativas ou a discriminação positiva existem, nem sequer a pré-condição para que elas existam, que é o reconhecimento de categorias etnorraciais na identificação da população. E, portanto, estamos numa situação que, a meu ver, pode até vir a ser bem pior do que a situação americana, justamente porque não tem discurso por trás para a sua enunciação, não é? Porque nos Estados Unidos, apesar de tudo, existe muito discurso, não é? Existe
existe muito discurso antirracista, existe muita crítica do racismo, existe muito movimento social organizado, e nós aqui o que estamos a ter é um movimento social que, obviamente, está profundamente revoltado com as injustiças, mas temos do outro lado da barricada uma classe política e um consenso nacional quase de absoluto silêncio em relação ao assunto. Só negação, negação, negação. Assim que alguém levanta uma questão relacionada com o racismo, aparece a barreira da negação a dizer isso é falso, isso não existe, ou eu não quero pensar sobre isso, e vocês estão a trazer à baila um problema que só vai criá-lo, não é? É tal história de que o antirracismo cria o racismo. E, portanto, estamos, enfim, como a Grada Quilomba já explicou naquela sequência de que ela fala nas memórias da plantação, estamos ainda na fase da negação, nem sequer passamos para a fase da culpa ou da vergonha, não é? Quer dizer, é mesmo a fase da negação ainda. 50 anos depois do 25 de Abril. Portanto, eu acho que a grande falha da democracia portuguesa, tem outras, evidentemente, mas é inegável que o país se desenvolveu, é inegável que a desigualdade socioeconómica baixou, por muito alta que seja, é inegável que as questões de género e até as de sexualidade mudaram muito no plano estrutural. É inegável que a democracia se estabeleceu de uma forma que, aliás, é menos posta em causa do que noutros contextos europeus e por aí fora, mas a questão racial e colonial não foi de todo tratada, não é? E, portanto, precisamos de descolonizar, é isso que se quer dizer com descolonizar, não é? Não é apenas o ato administrativo da independência das colónias, é depois a descolonização dos procedimentos, dos processos, das mentalidades e das estruturas, da forma como institucionalmente organizamos a sociedade. Eu se calhar já estou a tomar muito tempo, mas uma das coisas que é absolutamente patente para mim foi agora nestes dias, quando foi decidida face à dificuldade que está a ter o combate à pandemia na área metropolitana de Lisboa, quando foi agora decidido identificar as freguesias e os concelhos da área metropolitana de Lisboa onde era necessário manter medidas restritivas, eles correspondem, embora não esteja incluída a margem sul, isso é verdade, mas os da margem norte do Tejo correspondem exatamente a zonas que têm uma maior incidência de população afrodescendente e negra, não é? E, no entanto, todas as notícias, todos os argumentos do governo, das instituições sobre as razões para continuar medidas restritivas nestas freguesias e nestes concelhos, usam todas o tropo do trabalho, não é? Do tipo de trabalho e de emprego, dos transportes públicos e dos baixos rendimentos, não é? Ou da grande concentração populacional e habitacional. Nunca a questão etnorracial aparece como um dos descritores, quando na realidade há uma correspondência enorme entre estas duas questões. É óbvio que há pessoas brancas e negras a viverem em subúrbios com problemas relacionados com o tipo de emprego, o tipo de transporte público, o tipo de habitação, sem dúvida, não é? Essa é uma característica portuguesa, não é? Mas depois existe, evidentemente, uma sobre-representação negra, não é? Nessas zonas geográficas e, portanto, quando olhamos para aquele mapa das freguesias e concelhos que continuam com medidas restritivas, nós vemos que aquilo é também um mapa racializado, não é? E isso não é assumido, e não é assumido da esquerda à direita, justamente em nome de um universalismo republicano que é nobre e desejável, mas que é um projeto e um objetivo. Não é uma realidade, não é? Todos nós desejamos que um dia o universalismo republicano funcione, não é? Isto é, que não precisemos de identificar as pessoas por características outras que não a sua cidadania. Mas a realidade é que ele não existe na prática, não é? E, no fundo, a sua aplicação, digamos, imposta, acaba por cumprir um papel terrível de ocultar a identificação de onde é que estão os problemas, não é? E de quem é que sofre mais numa determinada situação social. Mas isto vai demorar muito tempo a mudar, porque, e não é por acaso que eu uso repetidamente esta ideia da esquerda à direita, porque efetivamente a grande característica do racismo em Portugal é a enorme dificuldade que houve e que há
em levar a sério as questões raciais, mesmo por parte do pensamento mais progressista, não é? O que é um indicador da força enorme que aquela grande narrativa de negação teve na nossa sociedade e tem ainda, não é? De certa maneira. Jonas? Sim, há muitas coisas extremamente interessantes para comentar. Queria talvez dizer que acho que eu vejo muitas diferenças, mas também semelhanças entre diferentes países europeus, tanto como o colonialismo era um fenômeno europeu, acho que há uma situação pós-colonial em que esta negação, este silêncio de que estamos a falar não é só um problema aqui em Portugal, mas também em outros países. Claro que cada país parece que tem diferentes estratégias de manter este silêncio ou manter este consenso nacional que implica uma negação do racismo ou de questões do racismo. Mas foi isso que queria dizer, que vejo alguns semelhanças, por exemplo, se falamos do discurso luso-tropical, que o poderíamos talvez interpretar como uma forma de uma estratégia do esquecimento mesmo, ou da negação da violência racial que havia e que ainda existe, mas também há outras estratégias como o multiculturalismo, o discurso cosmopolitanismo, que conheço também de outros contextos, em outros países, que também às vezes desenvolvem estratégias de evitar discussões mais profundas sobre as situações que vivemos, não? Eu acho que há uma coisa que é comum ao Ocidente, portanto à Europa toda e às Américas, e que é fundamentalmente isto. Isto já é falar assim em termos muito generalistas, coisa que eu não gosto assim muito, mas isto está mais ou menos consensual entre muitos autores, que é o facto de que aquilo que nós chamamos a modernidade, e que vai junto com o surgimento do capitalismo, assenta em larga medida no processo de acumulação que se deu com o comércio organizado do tráfico de escravos. Não estou a falar da escravatura em geral, que sempre existiu em todo o lado e praticada por toda a gente, mas de uma indústria de escravatura e de comércio de escravos, não é? Que foi o comércio transatlântico, na economia de plantação, no comércio triangular, e tudo isso serviu para a acumulação capitalista, que depois se expandiu num determinado momento sob a forma de colonialismo, não é? E, portanto, tudo isto é património da Europa e das Américas, não é? Esta foi a forma ocidental de construir a modernidade, que incluiu a invenção da noção de raça e da ideia de evolução das culturas e das raças humanas e as hierarquias racializadoras e racistas que se estabeleceram. Portanto, tudo isto está bastante bem demonstrado. E, portanto, nesse sentido, toda a Europa participou do processo colonial, não é? Não é preciso ter tido um império colonial para ter sido colonizador e colonialista, não é? Portanto, toda participou disso. E nós continuamos a viver, com isso e graças a isso, não é? Essa acumulação que depois permitiu todos os processos capitalistas que levaram ao tipo de sociedade de bem-estar em que nós vivemos e levaram às situações de desenvolvimento e subdesenvolvimento em que se divide o mundo, não é? Entre norte e sul, e que são ainda a continuação de tudo isto, não é? É todo esse preço que está a ser pago. Portanto, isso aí é tudo comum. Depois, há uma outra escala, não é? Onde a gente, quando apertamos o zoom, não é? Aí começamos a ver algumas diferenças e, portanto, depende de qual a escala a que estamos a fazer a observação. E quando olhamos para a questão portuguesa, começam a surgir algumas particularidades que são
muito importantes de identificar, porque elas também vão ajudar a explicar coisas do dia de hoje. Eu acho que há duas que são muito importantes. Uma foi a relativa fraqueza do Império Português face a outros, ok? E isso faz com que grande parte das circulações de pessoas e da forma de exercer o colonialismo tivesse que ser feita de, chamemos-lhe relações de proximidade, não é? Que criam ambiguidades muito grandes, não? E que estão na base daquilo que faz com que muitas pessoas pensem que efetivamente a coisa lusotropical era verdadeira, ok? Só que não olham para a estrutura que está por trás. A estrutura por trás é a mesma colonial e, portanto, por exemplo, um discurso sobre a miscigenação, sobre a mistura, oculta-se sistematicamente. É verdadeiro quando diz respeito à ideia do o branco português pobre que vai para um local em África, não é? Mas esquece que a relação é à partida uma relação desigual de colonialismo, esquece que é uma relação profundamente racializada, porque ao longo de todo o Império e praticamente até ao fim, as pessoas negras e as pessoas brancas tinham direitos e deveres diferentes, não é? E tinham uma relação diferente perante a lei, portanto eram tratadas de forma absolutamente desigual, tinham estatutos diferentes. E, por outro lado, esquecem também que era um processo marcado por desigualdade de género muito forte. Toda a suposta miscigenação é uma miscigenação de homens brancos europeus com mulheres negras e, portanto, é um processo que tem implícita a desigualdade da colonização, etc, etc, etc. Essa é a primeira característica. A fraqueza do colonialismo português face a outros fez com que os sistemas de exploração colonial, as formas de ocupação, as formas de apropriação da força de trabalho e dos corpos das pessoas fossem feitas de formas que podem levar a que se pense que as coisas foram mais baseadas em relações humanas de proximidade. Isso é uma coisa que torna muito difícil, por exemplo, ter um discurso sobre o grande invasor colonial, não é? Que chega a um local e que militarmente ocupa tudo, etc, etc. É difícil ter esse discurso, embora isso tenha acontecido e isso também é negado e esquecido completamente. Os massacres, as invasões, etc, que aconteceram em determinados momentos. Sobretudo naquela fase forte da tentativa de efetivamente criar um império, ali nos finais do século XIX, não é? Por causa do ultimato, e depois também a própria guerra colonial, que é completamente esquecida. Bom, mas esse é um dos aspectos que eu acho que é específico português, não é? A disseminação, a dispersão, a pequenez do país, a pouca população e, portanto, a forma como o colonialismo teve que ser implementado passou por outros mecanismos que não necessariamente o mecanismo da ocupação militar ou da ocupação... Por exemplo, as grandes empresas que beneficiaram até bastante tarde, que beneficiaram do colonialismo português, eram em grande medida empresas não portuguesas a quem o território colonial português era subalugado, por assim dizer. Depois sim, houve a criação de capital português, aliás pelas grandes famílias e grandes empresas que ainda hoje nos dão tantos problemas, como no caso do BES, do Novo Banco, etc. Tudo isso vem ainda das grandes famílias que fizeram um lucro colonial na fase final, na fase já de maior progresso do capitalismo português. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que muitas vezes esquecemos que o verdadeiro colonialismo português, no sentido de um sistema organizado fundamental para a sobrevivência económica do país e da sua política, etc., etc., foi feito em ditadura, não é? Foi sobretudo feito em ditadura. E em ditadura fascista, não é? Quer dizer, portanto, anos 30, 40, 50, 60, 70, o colonialismo moderno português foi feito numa situação ditatorial e não numa situação de democracia liberal, como todos os outros, não é? E o que isso significa é que a possibilidade e a probabilidade de a propaganda ideológica sobre o valor do colonialismo ser eficaz foi muito maior, não é? Foi muito maior do que noutros locais, não é? E a repressão de qualquer crítica foi também muito maior. E isso fez com que largos setores da população portuguesa fossem convencidos
de que havia uma especificidade portuguesa no colonialismo e de que a própria coisa colonial era em si uma definição do ser português, não é? E então é por isso que nós vamos encontrar os ecos disto até na esquerda, não é? Até em pessoas progressistas, não é? E portanto essa especificidade é efetiva, é mais nossa, por assim dizer. Talvez acrescentasse uma terceira, que é os processos migratórios pós-coloniais, no caso português, deram-se sobretudo, quer dizer, já havia antes a migração cabo-verdiana, mas é um caso específico, mas deram-se sobretudo depois da independência das colónias, numa situação que para todos os efeitos é historicamente muito recente, não é? É há muito pouco tempo, não é? E deram-se sobretudo com imigrações vindas das ex-colónias, ok? E isto criou uma situação em que grande parte daquilo que era a forma de organizar a vida nas colónias, de certa maneira foi-se replicar aqui, não é? Foi-se replicar aqui através da reprodução do discurso lusotropicalista, do elogio do colonialismo português, da negação do racismo, ao mesmo tempo que os processos de exclusão e discriminação estão lá todos. No trabalho, na habitação, na educação, etc, etc. E aí é um bocadinho diferente de outros contextos europeus, onde ou essas imigrações já são muito anteriores, porque as independências também foram muito anteriores. Pense, por exemplo, no Reino Unido, não é? Onde são gerações e gerações e gerações de imigrantes do Ghana, da Nigéria, etc, etc. Ou, em muitos outros países da Europa, essas pessoas que imigraram, vindas, por exemplo, de África para a Europa, não vieram de ex-colónias, vieram de países africanos, mas que nunca tiveram nenhuma relação direta com os países para onde imigraram, não é? Será o caso mais notório da Alemanha ou de outros países que, embora tenham tido uma experiência colonial, não teve a duração e a escala de outras. E, portanto, isto também cria especificidades, não é? Porque, repara, cria a especificidade, por exemplo, da pessoa que, mesmo não falando o português como língua materna, não é? Ou sendo bilingue, mas com maiores competências a falar a sua língua materna do que a língua portuguesa. No entanto, na esmagadora maioria, as pessoas que a seguir aos anos 70 vieram para Portugal de África vinham de contextos de língua oficial portuguesa e, portanto, vieram também encaixar-se numa espécie de como é que eu ia dizer, numa espécie de intimidade cultural e linguística, mas que na realidade não existe. Entendem? Quer dizer, dá a ilusão de que essa intimidade existe, mas na realidade ela não existe. E isto é a situação colonial a reproduzir-se no pós-colonial em Portugal. E de certa maneira a forma como as coisas eram organizadas nas colónias continuam a funcionar cá também, de certa maneira, não é? Pensemos nas narrativas, as narrativas simultaneamente de enorme desigualdade, mas de enorme paternalismo, por exemplo, a relação com a empregada negra, não é? Entre a burguesia branca lisboeta, que é uma relação onde ao mesmo tempo existe uma desigualdade e um desconhecimento absoluto, isto é, aquela pessoa a gente não sabe muito bem de onde é que vem a algures num bairro, a algures na Amadora ou na margem sul, sai de casa às 4 ou 5 da manhã para chegar a tempo, mas não sabemos nem queremos saber, não é? E depois, ao mesmo tempo, com o discurso do é como se fosse família, ou dou roupa para os filhos dela, ou ela é muito simpática, ou os meus filhos adoram-na, ou é como se fosse uma mãe para os meus filhos, pudera, passa o dia inteiro com eles, não é? Etc. Estão a ver o que eu quero dizer? Há aqui coisas muito parecidas com as relações de Casa Grande e Senzala, não é? Onde simultaneamente a estrutura é uma estrutura de enorme desigualdade e violência socioeconómica, não é? Muito racializada, mas toda permeada por planos de afetividade, proximidade, intimidade, relações paternalistas, de proteção, de favor, etc, etc. E isto é uma característica muito forte do colonialismo português, não é? Muitas vezes entendida como sendo um excepcionalismo simpático, mas não, é uma forma de gerir as coisas e cheia de ambiguidades, não é? Que depois permitem justamente que, por exemplo,
essa pessoa diga: eu não sou racista, eu trato-a tão bem, eu gosto tanto dela, os meus filhos adoram-na, não é? E permita negar o racismo, porque a situação de desigualdade em que aquela mulher se encontra é vista como sendo apenas uma questão de pobreza e de classe, não é? Pois, coitada, é só empregada doméstica, coitada, vive naquele subúrbio, coitada, tem que apanhar aqueles transportes o tempo todo, mas nada disto é visto como uma consequência nem do colonialismo, nem da racialização. E, portanto, é muito patente para mim. É óbvio que há diferenças outras, mas é muito patente para mim esta espécie de contínuo colonial pós-colonial. E em Portugal é muito evidente este contínuo entre o discurso que tínhamos para legitimar o colonialismo e o discurso que temos para legitimar a desigualdade racial hoje. Parecem muito parecidos. Muito bem, acho que cobriu grande parte das questões que tínhamos. Jonas, não sei se ainda temos mais alguma questão. Acho que foi uma excelente, enfim, uma abordagem relativamente a estes tópicos. É claro que há muito mais para discutir, sobretudo a questão, para mim é o mais importante, a questão de como comunicar, como dialogar e como encontrar formas para nós conseguirmos de facto chegar a essa reconciliação. Admitir essa verdade, essas verdades todas. Posso acrescentar uma coisa nesse Sim, caso? pode, com certeza. Pode. Talvez um bocadinho mais política, que é basicamente o problema é o que é que há para fazer, não é? Eu acho que o que há para fazer há aqui dois eixos. Há o eixo de quem é que são os atores políticos, não é? Quem é que tem o lugar da fala, por assim dizer, e depois há o eixo das políticas concretas. Eu acho que no primeiro eixo há uma questão importante que eu gosto sempre de dizer, que é quem deve definir e quem define prioritariamente o que é que precisa, o que é que deve fazer, são os próprios, não é? Portanto, eu acho que aí os movimentos negros, afrodescendentes, imigrantes, etc., devem ter essa voz e devem ser eles a definir a agenda e as prioridades. Pessoas como eu, que estão na academia, que são brancas, o que devem fazer é reconhecer o privilégio branco, isto é, o facto de que efetivamente vivem de forma privilegiada, nomeadamente do ponto de vista racial, e focarem-se não em dizer aos negros e afrodescendentes o que é que devem fazer, não é? Que algumas pessoas na academia ou na política portuguesa fazem demasiado isso, mas sim concentrar-se naquilo que nós podemos e devemos fazer. E no meu caso é como é que nós podemos falar para os outros portugueses brancos privilegiados e dizer-lhes que isto não pode continuar assim, não é? E porquê, não é? Ou seja, o que é que nos afeta a todos como país e sobretudo aos privilegiados no facto de termos esta estrutura tão racializada, ok? Esta é a minha primeira questão, que é uma questão quase que ética e por isso também me concentro mais na desconstrução das aparências da realidade e na desconstrução destas continuidades entre colonialismo e pós-colonialismo, porque os atores disto foram os brancos portugueses e, portanto, eu gosto de dizer que o meu público-alvo é justamente convencer os meus, entre aspas, não é? Os meus neste sentido racializado do termo. Como é que eu convenço os meus, não é? De que esta sociedade é racista e de que isso precisa de mudar e porque é que precisa de mudar para benefício de todos, incluindo os meus, não é? Pronto. A outra questão é o que fazer politicamente. Esse é o outro eixo. E eu acho que aí nós temos um problema. Enquanto nós não conseguirmos, porque vivemos numa democracia organizada num sistema parlamentar, os principais atores políticos são os partidos, são eles os legisladores, que definem os governos que depois vão aplicar políticas concretas, portanto nós precisamos de ter estratégia política e já percebemos isso nas questões de género e sexualidade e noutras, também de classe, etc., que nada muda verdadeiramente se nós não conseguirmos convencer os grandes partidos do centro, por assim dizer, não é? E esse trabalho está longíssimo de ser feito. E uma das formas de o fazer é trazer ao de cima discussões sobre políticas concretas, sobre os seus efeitos multiplicadores e que vão gerar, de facto, uma discussão interna nesses partidos. Uma delas, e com que se começou, a partir do movimento negro e afrodescendente,
é justamente a questão das categorias censitárias, não é? Isto é, como é que nós equilibramos a ideia de universalismo republicano com a necessidade de identificar a realidade para poder melhor atacá-la, por assim dizer, a realidade discriminatória para poder melhor atacá-la. E, de facto, a questão das categorias etnorraciais nos censos é uma questão fulcral para que depois se possa então passar a uma segunda fase de propostas legislativas, que seria uma fase relacionada com a ação afirmativa ou discriminação positiva, consoante se queira usar um termo ou outro. E que teria a ver justamente então com a possibilidade de alterar, melhorar as desigualdades estruturais que existem, não é? Habitação, emprego, educação, sistema judicial, representação. São basicamente estas as questões em que a ação afirmativa pode depois ter algum efeito. E eu acho que este aspecto é um aspecto muito importante e se vocês repararem, não é preciso sequer investigar, percebem logo. Neste momento, apesar de algumas pessoas, deputados específicos, académicos, se terem pronunciado a favor, outros pronunciado contra, mas nós neste momento não temos nenhuma estrutura política portuguesa que subscreva claramente estas questões, não é? No seu programa eleitoral, na sua comunicação pública e que diga claramente nós somos a favor da definição de categorias etnorraciais nos centros e nós somos a favor de medidas de ação afirmativa A, B, C e D. Nenhum, da esquerda à direita, não há nenhum ator político coletivo em Portugal, no sistema, não é? que diga isto. Este era o último, assim, a última deixa que eu queria deixar, porque acho que ela é muito importante para aquela coisa que é a pergunta que depois toda a gente faz e com muita razão, que é então o que é que se faz, não é? O que é que se faz? E por isso é que estamos na fase em que o que se faz é o protesto. É o protesto, e muito bem, não é? O protesto das manifestações antirracistas, da denúncia dos casos de violência e de racismo, mas falta a dimensão da proposta política que consiga congregar um consenso maior. Sim, acho que sempre há várias dimensões e vários lugares onde se realizam estas batalhas, estas discussões, não? Pode ser na universidade, pode ser na Assembleia República, pode ser mesmo no jantar com a família, pode ser na rua, não? Há várias, acho que há várias possibilidades. Várias frentes, não é? Lugares. Várias frentes de batalha. Sim. Com certeza. Hélder, se me permites, queria colocar mais uma última questão, um último tema antes de acabarmos. Claro que sim. Porque queríamos também aproveitar de poder falar consigo, professor Miguel, porque sabemos que já tem feito muito trabalho também nas áreas de género e da sexualidade. Esteve na Biblioteca Nacional a ler a sua tese doutoral, que acho que se chama Corações de Pedra, Discurso e Práticas da Masculinidade numa aldeia do sul de Portugal, e fala da masculinidade hegemônica, e mesmo que acho que foi publicado em 1994, lendo a tese, pensava que estes temas ainda são bastante relevantes e atual. Então, como nesta entrevista agora já falamos de subjetividades hegemônicas, ideias que ainda são fortes, ideia de subjetividade branca, que o preconceito que essa subjetividade branca é normativa para uma nação, digamos. Então, o Hélder e eu queríamos também melhor entender como podemos ligar estas questões com outras formas de controle. Sim, eu acho que aí, quer dizer, há várias hipóteses. Por um lado, obviamente, existe a teoria da interseccionalidade, não é? Por muito criticada que também já tenha sido, mas que é muito útil para pensar isso.
e, por outro lado, formas mais estruturais de olhar para o assunto que permitam ver a maneira como os processos de desigualdade por classe social, desigualdade racial, desigualdade de género e sexual se concatenaram e foram juntos em determinados períodos históricos ou em determinados contextos sociológicos que nós possamos analisar. E isso normalmente é verdade, não é? E normalmente nós conseguimos perceber a conexão entre estes elementos. É muito comum as pessoas dizerem é uma coisa ser negro pobre ou negro rico, ou ser mulher rica ou mulher pobre, ou ser homem gay ou homem hétero, etc. Claro que é, são posições diferentes, contraditórias a maior parte das vezes, sem dúvida, mas ao mesmo tempo as hegemonias de classe, de género, sexualidade e de raça são construídas em conjunto, não é? Elas são construídas em conjunto. E, de facto, este mesmo processo que estávamos há pouco a falar, da modernidade e do capitalismo, ele assenta na definição da ideia de raça ela mesma e numa hierarquia entre brancos e negros e outros, não é? Mas ele é também o processo através do qual se vai construindo um binarismo de género hierarquizado, claríssimo, que não existiu sempre, não é? E se vai construindo também as relações de produção que vão definir o trabalho assalariado como uma forma principal de exploração, não é? E que permite a desigualdade de classes tal como a conhecemos. E, portanto, há concatenações entre estas coisas todas, não é? Elas são diferentes historicamente, diferentes em cada contexto, mas eu acho que elas devem ser analisadas em conjunto. Eu acho que devem ser analisadas em conjunto. E isso é uma coisa que se deve fazer sempre, não é? O melhor trabalho sobre isso, não estou a falar de autores, mas a melhor linha de trabalho sobre isso feita até hoje tem sido aquela feita pelas feministas negras e pelas feministas latinas e chicanas, não é? Que simultaneamente participaram nos movimentos feministas pela igualdade de género e participaram nos movimentos antirracistas pelo fim da desigualdade racial e que perceberam as contradições em que viviam, em que as suas subjetividades estavam construídas, não é? Porque não encontravam o seu lugar com as feministas brancas e não encontravam o seu lugar com o patriarcado dominante em alguns movimentos antirracistas ou negros. E, portanto, estão aí estão as boas formas de pensar as coisas e de perceber como é que os sistemas de exploração baseados em desigualdades que depois são justificadas por ideologias discriminatórias, não é? São construídos em conjunto e alimentam-se reciprocamente. Depois, ao nível dos sujeitos, são vividos como contradições, como é óbvio, não é? Mas ao nível sistémico são bastante coerentes, não é? Se a gente pensar na forma como, e voltando ao colonialismo, se a gente pensar na forma como o colonialismo faz parte de um processo de exploração e de acumulação para permitir a máquina capitalista a funcionar, não é? Portanto, é extrativismo, etc. Ele tem elementos de exploração de mão de obra, sobretudo exploração de mão de obra negra, colonizada, que são levados ao extremo em termos de exploração, quer dizer, ao ponto de não haver salário sequer, no caso da escravatura, ou de ser trabalho obrigatório, né? E punível por lei se a pessoa não o fizer, como aconteceu no colonialismo português depois da abolição da escravatura. Aí nós estamos perante uma situação típica de relação de classe e de exploração laboral, mas que é intensificada pela racialização do trabalhador e, portanto, aí a desigualdade de raça alimenta a desigualdade de classe, não é? Não é o contrário, como alguns dizem agora. Primeiro preciso definir o negro como inferior e como precisando do trabalho para se libertar, não é? Para que ele seja explorado dessa maneira. E depois, do ponto de vista das relações de género, nas situações coloniais, o que nós temos é, sobretudo, as mulheres usadas como barrigas de aluguer, basicamente, não é? E usadas como trabalho duplamente explorado do ponto de vista laboral, não é? Pelo facto do seu trabalho ser o trabalho do cuidado, não é?
o trabalho doméstico e um trabalho reprodutivo. Portanto, as mesmas categorias de discriminação de género ocidentais são passadas para o contexto local, em muitas situações, por exemplo em África, tendo provocado absolutas desestruturações das sociedades locais, onde essa desigualdade não era organizada da mesma maneira, não é? E a sexualidade também cumpria aí um papel muito forte relacionado com o género, que era o facto de que as mulheres africanas eram supostas estar disponíveis para a vida sexual dos homens brancos, ao mesmo tempo que os homens negros eram fortemente punidos, controlados, receados como fantasmas perigosos, no caso de se aproximarem das mulheres brancas, não é? E, portanto, aí também estava todo o processo de género e racial junto na definição do que era um homem e uma mulher negra como potenciais parceiros sexuais e, obviamente, a construção hipersexualizada dos negros, que vai fazer parte das fantasias ocidentais, também ao nível da homossexualidade, portanto, mas também usados como objetos, nesse sentido, não é? Como objetos de desejo sexual. Portanto, nós temos quando começamos a ligar as peças, nós percebemos que o grande processo de hegemonia tem os elementos de classe, os elementos de género e sexualidade e os elementos de raça compostos uns com os outros. Outra coisa diferente, porque é outro nível de análise, é como é que os sujeitos vivem isso e sentem isso. Aí vivem e sentem nomeadamente ao nível da contradição e da ambivalência, não é? Consoante a sua posição de classe, não é? A sua percepção racial, o seu género, a sua orientação sexual, e as coisas vão ter contradições que podem ser muito dinâmicas para explicar como é que os sistemas funcionam, como fizeram as feministas negras, por exemplo. Muito bem. Okay. Pronto, damos então por encerrada. Muito obrigado por ter respondido a todas as nossas questões. Aguardamos ansiosamente. Ok, sim senhor. Vamos fazer esse trabalho e aguardamos ansiosamente pela oportunidade de nos encontrarmos todos ao vivo com os restantes convidados. E pronto, desde já agradecendo a sua disponibilidade e daremos notícias. Bom trabalho para vocês. Tudo bom. Obrigado, igualmente. Tchau. E descanso. Boas férias. Tchau. Também.